pessoal, Marco Paulo Lessa, vem comigo no Caminho Eu Explico, nosso canal de livros e bate-papos. Antes de eu começar a falar sobre o livro, que é esse aqui, ó, uma breve história do século XX, eu queria fazer uma reparação com vocês pela minha demora de voltar, pela minha demora. Seguinte, vamos à reparação. Eu estou mudando de área, estou indo para a área de saúde mental. E nessa nova empreitada, me passaram aí uns 4 livros para ler. Então eu estou super engargalado nessa questão de ler. Além dos textos, né? Tem os livros e os textos. Isso é uma coisa. A outra é a questão da própria Covid, que mexeu com o esquema de todo mundo. Nós estamos aí, acho que no 4º mês. A curva não baixou, né? A gente já imaginava que isso fosse acontecer. Eu me lembro que no nosso último bate-papo não eram 7 mil óbitos. Eu falei, nós vamos protagonizar uma das maiores vergonhas do planeta. Está aí. Os hospitais de campanha não ficaram prontos. Somente 2. Tem ainda mais 5 aí se arrastando. O governador foi pego aí de maneira, como se diz lá, né? Com as calças na mão. Negócio lamentável, um cara que não precisava disso, um juiz federal. Mas isso é a total ausência de compromisso com você, comigo, com a coisa pública. Então, tá aí. Arrumou briga lá com o nosso excelentíssimo presidente, né? Presidente da República, o federal, arrumou briga e se fragilizou. O excelentíssimo presidente é um cara, é o Procusto, né? O que relativiza a vida humana e ignora, despreza a ciência, um Diógenes, um hipócrita, né? E que tenta fazer aqui no Brasil uma coisa chamada anomia. O que é anomia? É a ausência de regras, a ausência do Estado. Nem o neoliberalismo vai ser. Serão igrejas pentecostais com a milícia, que é a vibe dele, da família. Eles são dessa vibe, eles são o que há de pior. Chegou esses caras que ascenderam ao poder aí, que de alguma forma nós permitimos e outros colocaram ele lá ou colocaram lá, tá aí, entendeu? Tivemos que ver aquela reunião apavorante, onde o ministro da Economia diz assim, não empresta dinheiro para essa gente aí não, vamos emprestar dinheiro para quem tem dinheiro. No final é o Estado que tem que intervir, no mundo todo foi o Estado que entrou, até nos países capitalistas e selvagens, o Estado entrou botando grana, se tiver que gerar papel moeda, imprimir papel moeda, tem que imprimir, o Estado tem que fomentar emprego agora. Quer dizer, então esse negócio de neoliberalismo é balela, porque primeiro que não aguenta, o neoliberalismo não aguenta cuidar de tudo, não existe isso. O Estado tem que de alguma forma ser o fomentador e regular todas essas questões, na medida do possível. Claro que pode ter as iniciativas privadas e devem ter, mas não ser, senão a gente não precisa nem de exército, né? Vamos vender tudo, tudo será de todos aí, da iniciativa privada, você manda essas forças armadas aí fazerem outras atividades, porque não vai precisar de fronteiras, né? Todo mundo, o capital vai ser dono disso aqui, os estrangeiros vão ser dono. Quer dizer, então a gente está presenciando o que há de pior, o país está à deriva, está à deriva. O ministro da Economia é um cara que não tem compromisso nenhum, a não ser com os bancos. O ministro da Saúde não se sabe, então um cara não aparece, é uma outra figura que fala. Agora o ministro do MEC, da Educação, marretando o currículo, negócio inaceitável nos meios acadêmicos. Aquilo foi assim uma coisa... Mas também um partido de oposição que está aí já fez isso também. A presidenta, ela já marretou também o currículo. Então, quer dizer, as pessoas são completamente desprovidas de bom senso, né? Que é um princípio constitucional, o senso. O presidente que está aí praticando lá a lei do Código Penal, eu aprendi em 10 lições, aprenda direito penal em 10 lições.
Lei 12.850, organização criminosa, porque o que ele montou ali é uma organização criminosa, já vem do histórico de 29 anos, entendeu? Rachadinhas e negócio de notas fiscais, umas coisas assim escusas. Agora eles se recolheram, né? Recuaram, porque realmente são desrespeitosos, entendeu? São déspotas, querem fazer tiranizar todo mundo, achar que a vontade deles tem que ser decisão vertical, de cima para baixo, sem consultar as bases. Quer dizer, nós estamos entregues, entendeu? Lá naquele nosso último bate-papo, não eram 7 mil óbitos, nós sabíamos que isso ia acontecer, o cenário não precisa bola de cristal, nada disso, ser mãe de nada, não precisa de nenhum, né, ser iluminado para perceber que o pior vai acontecer, basta ter massa crítica, né, princípio de razoabilidade para entender que isso vai acontecer, né? E aí eu queria falar uma última... e o Crivella? O Crivella pegou uma máquina, acho que não sei se foi de ressonância ou foi de tomografia, acho que foi uma máquina de tomografia, queria botar dentro da igreja, não sei se nem conseguiu, aí impediram, aí ele conseguiu ganhar no tribunal, botar a máquina que era para estar no posto de saúde da Rocinha. Eu até comentei no Facebook para as organizações de base das comunidades, não permitam isso, mas aí apareceu um cara da comunidade meio que ratificando, dizendo não, né, avaliando, balizando, não pode pôr, quer dizer, aí quebra as pernas de todo mundo, mas depois aí o pessoal, acho que foi lá, conversou com ele, ele viu a besteira que ele havia dito e recuou, né? Então são essas coisas. Agora a última é a privatização da água, né? Com um senador. Quer dizer, privatizar a água, nós temos o aquífero Guarani aqui, todo mundo de olho nisso. Tem um no Nordeste também, o aquífero Guarani tem uma água de ótima qualidade, é gigantesco, faz aí água para os próximos 200 anos, tem água para os próximos 200 anos, e a gente vai vendo todo esse... Olha, nós estamos em maus lençóis. Pelo menos o carioca aqui sofreu uma tríplice maldição. Município, estado e federação. O carioca realmente dessa vez se superou. Botou esses caras, esse cara que está aqui no município, nossa, é um negócio assim apavorante que a gente está presenciando, né? E cadê o dinheiro? Agora estão dizendo que não tem o dinheiro mais, ele vai dar mais 600, falta o último 600, depois mais 600, 400 e 200. Aí a grande mídia está perguntando onde vai ter esse dinheiro, vai tirar da onde no orçamento, porque são 100 bilhões. Pergunta lá quem deu 1 trilhão e 200 milhões nos primeiros dias da pandemia. Foi o ministro lá da economia, que ele é da área bancária, ele é banqueiro, entendeu? Ele deu 1 trilhão e 200 milhões, agora vem dizer que não tem 100 milhões, entendeu? Cadê o dinheiro que ele ia dar para o pequeno e médio empresário, industrial, comerciante? Até agora não chegou, nós estamos indo para o 4º mês, ele não vai dar, porque na reunião ele falou lá, o ministro, e o presidente endossou aquilo tudo, ele falou assim, não empresta dinheiro para esses caras não, porque eles não têm como pagar. Está quebrando aí, e nós sabemos que, sei lá, 70% do emprego dado no país é o pequeno e médio comerciante, pequeno e médio empresário, pequeno e médio industrial. Quer dizer, esse é o compromisso deles, com você, comigo. É o cenário que está posto aí, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não podemos errar de novo assim, na hora de votar. Entendeu? Uns foram incautos, outros não fizeram a sua parte no convencimento para os incautos não fazerem isso. E os 30% que votaram, eles são porque são mau caráter mesmo, e são pessoas, entendeu, que concordam com esse tipo de coisa, o que há de pior, caráter duvidoso. Tá? Então, vamos em frente, né? Eu vou falar do livro, Uma Breve História do Século XX. Esse livro aqui é o seguinte, é difícil fazer um comentário que deprecie um livro, né? Porque o livro é sempre legal, mas tem livros que, né, tem autores que a gente deve muitos. Esse livro é o seguinte, quando eu li há 10 anos, eu achei ele assim super bacana. Agora eu li com outros olhos, com um senso crítico mais aguçado, massa crítica,
e vejo que foi escrito por um gringo, né? Que é esse professor, Joseph Blaine. Ele é professor de Harvard, da Universidade de Harvard, mora em Nova York, da Universidade de Melbourne, porque ele começa elogiando a República Soviética, falando das lutas, falando da luta que os soviéticos iam perder a terceira guerra deles, não poderiam perder a primeira guerra, perderam para a Crimeia. Aí ele vai falando da questão dos ingleses, do problema austro-húngaro. Depois ele avança ele fala uma coisa muito legal aqui, que qual foi o primeiro sufrágio na questão da mulher, no sufrágio feminino, foi na Austrália. A Austrália é um país relativamente novo, acho que não tem 300 anos. Foi na Austrália e na Nova Zelândia, que imaginava-se que ia ser na Alemanha, nos países ou nos ingleses, não foram. Foram lá naquelas colônias inglesas e nem na Alemanha foi, e nem nos Estados Unidos, né? Ele fala também que o iluminismo francês, que contaminou o mundo todo, não foi na França, começou lá com a independência americana, é verdade, foi a independência americana que deu um gás na França, para a França fazer a sua revolução lá e tal. E aí ele vai fala de petróleo, que é uma matriz energética que está aí até hoje no mundo. Inclusive o petrodólar foi nos anos 70, 72, 74, os americanos associaram o dólar ao petróleo, fazer o lastro, que antes o dinheiro era associado ao ouro. O que você tinha de dinheiro circulando na sua nação e em alguns outros lugares do mundo, você tinha que ter guardado em ouro, isso era o lastro do dinheiro. Ele fala da corrida espacial entre a antiga União Soviética e os americanos, e da Segunda Guerra, evidentemente. Ele dá bastante ênfase nas duas primeiras, na Primeira Guerra e na Segunda, ele dá bastante ênfase. Ou seja, é um livro que tem bastante detalhes, mas não se aprofunda. Para você entender melhor, você teria que ir pesquisar. Agora, vale a pena ser lido para você ter esse conhecimento geral da coisa do século XX. Ele fala de história da humanidade, entendeu? Eu recomendo, eu não sei quanto é o preço, não deve ser caro, não deve ser um livro caro, é um best-seller, vendeu pra caramba. Ele não é muito isento de opinião não, no meio da leitura, para quem é um pouco mais cuidadoso, tem a acuidade, vai observando, vê que ele é tendencioso, ele tende ali, entendeu? Elogios para um ou para outro. Não que ele altere datas, fatos, não é isso. Mas os comentários nas entrelinhas são tendenciosos, tá? Então, o nosso próximo bate-papo é com o Felipe Leal, vai ser um bate-papo lá no centro de treinamento dele. Eu fui lá com máscara, álcool, vocês vão ver tudo direitinho. O Felipe Leal é um agente do Estado, da Polícia Civil, o melhor cara no mundo em descida vertical em corda. Desligaram aqui os monitores, deixa eu dar um... E o Felipe vai nos falar da vida dele, que é uma vida riquíssima. Ele foi um cara de arte, de esporte. Ele vai colocar tudo isso pra gente aqui. Ele é N3 também, que é o nível mais alto na área de indústria, de resgate por corda, acesso a partes difíceis de uma planta industrial. Então é isso. Eu vou pedindo a vocês que deem o like, compartilhem, mantenham-se firmes no propósito de vocês, usem máscara, porque o cenário, eu acho que a coisa vai piorar. O pior é ter que admitir que vai piorar, e tudo isso poderia ter sido evitado se lá no começo os homens públicos, principalmente o Poder Federal, tivesse feito a parte dele, sido duro, tivesse feito a tal da supressão que eu comentei num dos nossos vídeos, a supressão, a gente não estaria aí com esse cenário dantesco, né? A pior coisa que a gente pode imaginar, perdendo vidas assim, um dia após o outro. No nosso último bate-papo eram 7 mil, agora nós estamos indo para 60 mil, isso em 40 dias. Tá certo? Fiz a minha reparação com vocês. Fiquem bem, mantenham-se firmes no propósito de vocês, deem o like e vamos nos encontrar mais lá na frente com o bate-papo com Felipe Leal. Forte abraço, tamo junto.